Quem é o nosso Consolador Celestial? Review and Herald, 26 de outubro de 1897. Não existe Consolador como Cristo, tão terno, tão verdadeiro. Ele se compadece de nossas fraquezas. Seu Espírito fala ao coração. Podem as circunstâncias separar-nos de nossos amigos. A vasto e turbulento oceano pode rolar entre nós e eles. Embora prevaleça ainda sua sincera amizade, talvez sejam incapazes de demonstrá-la, fazendo por nós aquilo que com gratidão haveríamos de receber. Mas circunstância alguma, nenhuma distância pode separar-nos do Consolador Celestial. Muito bem, esse texto tem 3 pontos relevantes aqui. Primeiro, não existe Consolador como Cristo. Segundo, como que ele pode ser nosso Consolador? Aqui fala no segundo ponto, que é através do seu Espírito. E o terceiro ponto, Jesus aqui é chamado de Consolador Celestial. Quando nós falamos seu Espírito, nós estamos falando da onipresença que o Pai e o Filho desfrutam. Podemos provar esta revelação também na Bíblia? Alguns poderiam dizer, isso está no Espírito de Profecia, você não tem como provar na Bíblia. Podemos provar que Jesus é o nosso Consolador? 2 Coríntios 1, verso 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então, de onde vem aqui, de onde transborda a nossa consolação? A Bíblia é clara, por meio de Cristo. A nossa consolação vem de Cristo. Totalmente em harmonia com o que está escrito nos testemunhos. Não há consolador como Cristo. Mais um texto na Bíblia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Quem é o Deus de toda consolação? Veja bem, aqui é atribuído agora ao Pai. Aqui é engrandecido e é bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é chamado de o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Que nos consola, olha como é claro, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Somos consolados de Deus, o Pai das misericórdias, de toda consolação. Colossenses 2, verso 2 e verso 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridades enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Seus corações sejam consolados. Em quem? Aqui é declarado que é em Cristo. Tanto o Pai como o Filho, através dos seus atributos divinos, possui a conotação de Consolador. 2 Tessalonicenses 2, verso 15. E o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo, e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e os firme em toda boa obra e palavra. Eu pergunto a você, quem é o seu Consolador? Quem morreu para te salvar? Quem deu o seu Filho em nosso favor? A Bíblia é muito clara que Deus, nosso Pai, Ele nos deu eterna consolação. Quem é o nosso Consolador? Quem é o Consolador que as Escrituras apresentam? Continuemos respondendo. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quer um consolo melhor do que esse? Sermos morada do Pai e do Filho? Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Observe, e vamos descobrir qual seria a consolação de Israel.
e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. No primeiro texto vemos que ele estava esperando a consolação de Israel. E por último aqui vemos que ele não morreria sem antes ver essa consolação, que era o Cristo do Senhor, o Salvador. Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós sabemos que as Escrituras só têm o poder que têm porque são palavras que saem da boca de Deus. A própria palavra de Deus, de acordo com esse texto, é consolação para nós. Romanos 15, versos 5 e 6. Ora, o Deus de paciência e consolação, mais uma vez, olha, mostrando que Deus nos consola, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiques ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Consolação vem de Deus, vem de Jesus também. Não o podemos compreender, somente podemos crer, conforme declaram as Escrituras, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse texto dos testemunhos nos diz aqui algo muito importante. Cristo em vós, esperança da glória. Quando nós pensamos sobre a glória, no momento que Deus vai cobrir o ser humano com a imortalidade e o homem vai receber aquela glória que Adão tinha antes do pecado, a Escritura nos revela que podemos desfrutar desde já da presença de Cristo em nós. E esse que é, na verdade, o grande consolo, que embora nós não possamos ir para o céu agora, o próprio Cristo já pode habitar conosco. Colossenses 1:27, esse mesmo texto, essa mesma base, esse princípio se encontra na Bíblia, que diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, irmãos, Cristo em nós, Cristo em mim. Cristo habita em nós através da sua promessa, através da onipresença. Este é o consolo. João 14:17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem que o texto anterior falou que estaria em nós? Cristo. E no outro texto falou assim: viremos para ele e faremos nele morada, o Pai e o Filho. A onipresença de Deus. Este é o verdadeiro consolo, tanto o Pai como o Filho. Abre as janelas da alma em direção ao céu, dando entrada à luz do amor de Deus. Com ela sobrevém a serenidade e o domínio próprio. Aumenta a resistência física, mental e moral em virtude da atmosfera do céu, à medida que um vivo e ativo poder enche a alma. Veja bem, ativo poder enche a alma. Que poder é esse? Depois do ponto aqui nos diz: Cristo é formado em vós, a esperança da glória. Veja bem, esse poder que enche a alma é Cristo em vós. O livro Conselhos sobre Saúde. Quando Cristo, a esperança da glória, estiver formado em vós, sereis bem equilibrados. Não sereis mutáveis, mas vós colocareis acima das influências que desalentam e inquietam aqueles que não estão firmados em Cristo. Então a esperança da glória é que desde já Cristo já nos dá a sua presença dentro de nós. O escárnio e o desdém suscitados pela classe de pessoas que desprezam a verdade de Deus constituem um elogio à integridade cristã. Nós pensamos assim, como pode, né? Que as tribulações são como elogio a nós. É por causa que perante o céu nós damos testemunho que preferimos a Cristo em vez da rebelião. Se fosseis do mundo, poderíeis desfrutar seus sorrisos, sua adulação e seu aplauso. Se Cristo é em vós a esperança da glória,
vossa espiritualidade repreenderá o orgulho e a extravagância do mundo. Muito bem, irmãos. Se Cristo é em vós. Está claro aqui que o nosso corpo é a habitação de Cristo, deve ser a habitação de Cristo. O caráter de Cristo é formado em nós a partir do momento que Cristo habita em nós. Cada pessoa deve apresentar-se diante de Deus com uma fé individual e uma experiência também individual, sabendo por si mesmo que Cristo, a esperança da glória, habita em seu ser. Assista os outros vídeos do nosso canal e vocês vão ver muitos outros conteúdos que deixam mais ampliado esse assunto. Agora a pergunta, como que Cristo pode habitar em nós? Veja esse texto de João 17:23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Olha a citação aqui. Eu neles e tu em mim. Como isso é possível? Como que é possível Jesus citar aqui eu neles e tu em mim? É justamente através da onipresença. O Pai é presente no Filho, o Filho é presente em nós, através da sua onipresença, logicamente. A capa desse livro ilustra muito bem o conceito. O livro A Divindade ou a Trindade, de Sérgio Osório. Ele é um pequeno livreto, mas essa capa ilustra muito bem aqui a luz vindo do Pai para o Filho. Do Filho, a luz vai para o seu povo. E dessa maneira nós temos aqui uma ligação. E aí nós podemos entender. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos. Como que pode ser? O Pai no Filho, o Filho em nós. Tenho mais uma sugestão de um livro aqui, recém-lançado, do autor Roberto Mateus da Costa. O nome do livro, A Suplantação do Mistério e a Perpetuação dos Conceitos Trinitários. Eu estou lendo ainda esse livro, deixo aqui o contato, mas vocês podem estar vendo, reservando aqui o seu livro, diretamente pelo WhatsApp. Não existe consolador como Cristo. O texto é muito claro que nós já vimos. Tão terno, tão verdadeiro, ele se compadece de nossas fraquezas. Seu Espírito fala ao coração. Foi isso que nós vimos. Eu neles, tu em mim, através do seu Espírito. Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para a vantagem deles, dos discípulos, que ele deveria deixá-los ir para o Pai, enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é quem? É ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito. É ele mesmo, é o próprio Jesus, como o onipresente. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, embora não seja visto por vós, esse vos guiará em todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, quem é o Consolador de acordo com esse texto? Quem é o Consolador? É ele mesmo, é o próprio Cristo. O texto é muito claro. Na prática, irmãos, na prática, o que é que isso muda? Me fizeram essa pergunta e eu achei muito importante ela, porque na prática muda alguma coisa na minha adoração a Deus, na minha busca a Deus? Veja bem, a razão por que as igrejas são fracas, doentias e propensas a morrer, é que o inimigo tem trazido influências de natureza desanimadora, apesar sobre pessoas trêmulas. Ele tem procurado cerrar-lhes ou fechar-lhes os olhos para Jesus Cristo como Consolador. Veja a estratégia do inimigo, é não deixar que as pessoas entendam que Jesus é o seu Consolador, justamente porque ele sofreu por nós, foi ele que morreu por nós. Ele sabe o que é padecer. Ele está à altura para nos dar o consolo em tudo que nós passamos, porque tudo que nós passamos ele também passou. Como aquele que reprova, que adverte e que os exorta dizendo, este é o caminho, andai por ele. Cristo tem todo o poder no céu e na terra e ele pode fortalecer os vacilantes e encaminhar os errantes. Ele pode inspirar-lhes confiança e esperança em Deus, e confiança em Deus sempre resulta em confiança mútua. Quem é nosso Consolador celestial? E a resposta é o Pai e o Filho. Quem é o nosso Consolador celestial? E não é uma terceira pessoa. É a onipresença do Pai como do Filho. Compartilhe e se inscreva no nosso canal.